que eu acredito muito, é o trabalho sensorial, porque no nosso corpo, a nossa pele é o maior órgão do corpo humano e guarda muitas memórias, nossas células guardam muitas memórias desde a fase intrauterina. Então, esse trabalho que eu introduzi lá no centro de recuperação, eu queria entender como é que eu poderia levar um trabalho de toque, que é um trabalho intimista, que é um trabalho muito difícil para levar para uns rapazes que têm problema de tráfico, né, de crimes, né, delitos menores e maiores que estavam se submetendo a fazer essa transformação. Como é que eu poderia levar para fazer uma modificação, né, propor a eles uma nova forma de olhar o seu próprio corpo, já que o dependente químico ele tem uma dicotomia com o seu corpo físico, tem uma questão de uma discrepância com a questão da identidade. Eu quis sempre puxando eles para a identidade, para a racionalidade, para desenvolvendo um trabalho filosófico de perguntas, de respostas. Dava muitas aulas sobre os, como é que eu digo, o comportamento, né, e as drogas, né, quais as reações da droga no cérebro, como a cocaína, o crack, a maconha e os cigarro e álcool e tal. Então, eu queria introduzir um trabalho que eles pudessem embutir os olhos para dentro dele mesmo e poder se olhar. E nada melhor do que um trabalho de toque. Mas como eu poderia, dentro de um centro de recuperação com 136 homens, introduzir trabalho de toque, já que é um trabalho tão intimista? Um homem nunca queria tocar em outro homem, né? É um pouco complicado, né? Então, eu pensei muito nesse trabalho no trabalho de massagem nos pés, que é massagem reflexogênica. E ali abriria uma grande porta para que pudesse também falar de outras questões corporais, por a sustentação dos pés, o significado, a simbologia dos pés. Então, eu tive esse insight de passar isso para os meninos e eu inseri também o Spa dos Pés, que é uma higienização, né? Já que eles ficavam lá no sítio e tudo, então eu tinha que introduzir primeiro a responsabilidade da higienização dos pés e os toques. E nos pés tem o mapa dos pés que tem todos os pontos relacionados com os órgãos, né? Como o corpo todo. E ali foi um trabalho de grande curiosidade, de grande troca, né? Porque eles falaram coisas muito interessantes e devolveram a eles uma dignidade, né? Inclusive um deles quando eu estava aplicando as trocas de massagem terapêutica, um dava massagem no outro, nos pés do outro. Sim. Teve um que estava com uma rejeição muito grande de ser tocado, e chorando e olhando para o teto, e eu falei com ele, por que você está chorando? Você não quer fazer o trabalho? Ele falou assim, é porque eu estou lembrando da minha mãe. Tocou no íntimo dele, exatamente, né? Em sentimento. Em sentimento. Então você viu que ele tinha um sentimento que era profundo, né? Inclusive, eu pedi para que ele relatasse, né? Depois ele se sentiu à vontade, que a gente faz todo um trabalho de integração com eles. E ele falou que a mãe dele é uma empregada doméstica que chegava muito cansada, com as pernas cansadas, os pés inchados. E ela pedia para ele, meu filho, me dê uma massagem. Ele estava no sofá e pedia, me dê uma massagem, meu filho, nos meus pés. E ele, não, minha mãe, esse negócio é de mulherzinha, né? Ele falou bem nesses termos, esse negócio é de mulherzinha, eu não vou dar massagem nos pés, não. E ele saía para usar droga, né? Então, o que a gente vê aí? A gente vê um núcleo de recompensa. E foi atrás desse núcleo de recompensa que eu pude formatar esse trabalho. Ele lá tomou a consciência de todas essas disposições cerebrais, esse comportamento, e ele pôde trazer essas experiências afetivas que ele recebeu lá dentro desse desenvolvimento desse trabalho e pôde resgatar, né, essa intimidade com a mãe. Hoje ele me liga e diz, olha, minha pró, ele me chama de minha pró, hoje minha mãe chega cansada e eu vou
nos pés dela e ela fica muito feliz, muito grata com isso, né? Então, esse trabalho foi desenvolvido, se formaram e nos deram respostas interessantes, né, dessa disponibilidade. Onde é que eu quis chegar? Eu quis chegar no núcleo de recompensa do cérebro, chamado núcleo accumbens. Fica no segundo cérebro, né, no sistema límbico. Esse núcleo accumbens é o núcleo de trocas de prazer, né? Então, quando você olha por exemplo, você olha um doce, você enche a boca de água e você sabe que aquele doce está dando uma resposta. O cérebro está começando a fazer, né, sinapses, as configurações, e vai dando resposta de que aquilo vai te dar prazer. Aquele doce, aquele chocolate, aquele vai te dar prazer. Então, as drogas também. O prazer que eles acham que pode sempre buscar. Eu acho interessante esse tipo de trabalho, né? E você me disse que você ficou 6 anos. 6 anos. 6 anos desenvolvendo um trabalho onde só tinha você de mulher, né? E fazendo esse trabalho só você, né? De mulher, fazendo esse trabalho, que de uma certa forma eu acredito que isso tenha sido assim um desafio muito grande para você, né? Com certeza. De estar ali convivendo com aquelas pessoas que você já sabia, né, do que se tratavam, o que aquelas pessoas tinham, das deficiências, né? E em algum momento você teve medo? Não, em momento algum eu tive medo, porque eu escolhi isso para minha vida. As trocas eram muito interessantes, eu aprendia muito. Na verdade, é um ambiente de muita troca, sabe, Lu? Porque eu pude constatar que esse trabalho é um trabalho que tem ressonância, que tem base, porque eu tocava naquele núcleo que eles iam buscar lá fora, entendeu? Então eu trazia ele para dentro deles, e dentro deles eles descobriam a dignidade do ser humano. Eu levava questões filosóficas, eu levava questões sociais, nós fazíamos discussões lá, entendeu? E o trabalho de toque é um trabalho de recompensa mesmo. E eu vi um paralelo, eu mostrava para eles: vocês, como é que vocês estão se sentindo? Estão se sentindo bem? Ele: doutora, eu nunca olhei para meu pé da forma que a senhora está dizendo para a gente, né? Eu disse: pois é, o pé sustenta o corpo como um todo, entendeu? E vocês olham isso como uma coisa que não tem tanta importância no corpo. Mostrei para eles sobre os componentes, né, das células, as partículas, como é que se diz? As peles, né, a epiderme, a derme, as submodalidades do tato. Sim. Desculpa, me falhou. Então, assim, eu mostrei a ele, mostrei também esses receptores corporais, né, que vai tudo dar uma mensagem, leva uma mensagem para o cérebro e repassa de novo para todas as células do nosso corpo como um todo. E tocando nos pés, a gente não toca só naquela região, a gente toca no corpo todo. E isso vai dando todo o trabalho. Sabemos que os terminais nervosos, né, exatamente, se encontram na planta dos pés, né? E outra coisa interessante também, que na proporção que eles estavam recebendo o toque levavam a eles para um processo mnemônico, o processo da memória, né? Então eles ficavam entre a memória de longo prazo, a memória semântica, a memória declarativa, a memória não declarativa. Todas essas memórias são associações de lembranças que eles recebiam com o toque. E dentro dessas lembranças, eles relatavam coisas extremamente significativas, entendeu? Até mesmo quando eles eram pegos pela polícia, a forma que pegavam eles, o significado e a simbologia do toque no braço com as algemas. Eles faziam muitas histórias de lembranças que ficam todas no corpo. E aí nós podemos trabalhar isso e fazer essa troca, essa substituição, né, que é extremamente prazerosa. Certo.
Agora você me disse que você é neuropsicóloga, né? E muitas vezes as pessoas confundem muito, né? Porque são muito parecidos. A psicologia é psicóloga e neuropsicóloga, né? Então, fala um pouquinho pra gente dessa diferença que existe entre ser um psicólogo e entre ser um neuropsicólogo. Então, a psicologia ela trabalha com comportamento, né? E a neuropsicologia ela trabalha com a origem do comportamento. Sim. Entendeu? Então, assim, como é que esse comportamento se dá em nível, né, cerebral? Como foi que ele surgiu, né? Né? Por exemplo, a pessoa vem com a queixa do medo, né? Com o discurso do medo. O neuropsicólogo vai entender que esse medo vem das amígdalas, tem um disparo nas amígdalas que fica perto no hipotálamo. Aí a gente faz essa associação rapidamente. Na verdade, a neuropsicologia ela é bastante ligada à medicina em si. Sim, a neuropsicologia é ligada à medicina, tanto que nossas especializações, além da neuropsicologia que a gente faz, eu também fiz um trabalho de neurologia clínica, né? Sim. No Hospital das Clínicas, né? Foi um curso, eu estudo muito com a neuropsicóloga, é uma neurocientista cognitiva, doutora Tânia, né? Uma pessoa que faz um trabalho belíssimo de cognição. E eu faço um trabalho com neurociência somática, né? O corpo, né? Então o corpo tem muita simbologia, tem muito significado, tem muitos segredos, tem muito aprendizado, né? O corpo denuncia, a memória celular denuncia, a geografia muscular também denuncia, né? Com a personalidade da pessoa. Então é muito interessante poder desdobrar esse manancial de coisas maravilhosas nesse instrumento que a gente usa. E assim, acho que hoje nós estamos vivendo no mundo uma fase crítica, né? Eu acredito que as pessoas que têm crenças como eu tenho, como você tem, sabe que nós estamos vivendo uma fase difícil de provas, de expiações, né? E que muita gente está com problema psíquico, muita gente com problema mental, né? E o que eu achei bacana e achei interessante falar sobre esse trabalho, né? Levar para o público esse trabalho que você faz, que é um trabalho magnífico, né? Porque você está lidando com o ser humano, você está lidando com o servir, você está lidando com o ajudar o ser humano a se reencontrar. Que ninguém é totalmente ruim, né? As pessoas não nascem más, com certeza, né? As pessoas são levadas a determinados caminhos. Eu vejo assim, né? E assim, e quando encontro um profissional como você para fazer um trabalho desse é muito bacana, porque imagina você pegar um grupo com 130 pessoas, 136 pessoas, e no final daquele período você conseguir recuperar cerca de 40 pessoas. Isso é brilhante, né? Porque você tem a consciência de que 40 pessoas daqueles 130 foi um ganho maravilhoso que você teve, porque foi sucesso no trabalho que você desenvolveu. E isso faz um bem para você, isso faz um bem para eles também, não é isso? Na verdade, eles não fui eu só, né? É o conjunto de todas as coisas, né? A gente vai introjetando, né? Na conversa e tudo, esses valores. Sim. Né? Porque a sociedade, fica muito difícil eles viverem em sociedade, por conta da falta de emprego, por conta da falta de alimentação, né? Por conta do não acreditar e questões familiares, né? E tudo, separação de pai, de mãe, enfim, tantos desencontros, e eles buscam um caminho mais fácil para até suportar
aquela dor. Então, qual foi o meu propósito? Mostrar para ele que tem um valor, né, paralelo a isso, que existe dentro do próprio corpo deles. Entendeu? Que isso é possível, que isso é comprovado pela ciência, esse núcleo que é responsável pelos processos de afeto. E quando eu fiz a entrevista com todos eles, a maioria disseram que ou quase todos disseram, não, porque eu não tive amor, não tive amor, não tive amor. Então a maior queixa deles foi essa recompensa do afeto, essa recompensa do amor, principalmente o amor materno. Isso prova, né, pra gente o quanto o amor é especial, o quanto o amor cura, o quanto a carência da humanidade é de amor, é de carinho, é de afeto. Eu vou explorar só mais um pouquinho. Fique à vontade. Eu sei também que você desenvolve um trabalho também com um grupo na comunidade de Alagados. Sim, eu já desenvolveu, né? 23 anos de trabalho voluntário. Nossa! Também formei muitas Eu não conheço ainda essa. E atualmente também eu estou palestrante, né? Eu não digo eu sou, eu digo eu estou palestrante, boa, sinal, né? Muito competente. E a comunicação, eu acho que é fundamental para que possamos levar algo bom para as pessoas. Então, partilhar vivências, partilhar conhecimento, porque como palestrante ou como docente, a gente sabe que não ensina ninguém. A gente constrói. A gente constrói o conhecimento. A gente adquire o aprendizado. Aquele aprendizado, a gente se apropria dele. Mas a gente não ensina. A gente constrói junto, ouvindo um, ouvindo o outro. E é assim que a gente vai crescendo e vai construindo o conhecimento como conversas como essa, né? E aí, desmistificar também um pouquinho esse preconceito da sociedade com relação aos dependentes químicos. Na minha graduação, eu tive uma oportunidade de fazer um trabalho era mesmo trabalho de extensão, e na verdade eu não sabia nem que eu estava fazendo um trabalho de extensão universitária. Sim. Mas eu tive a oportunidade de visitar o centro de dependentes químicos ali no Canela, né? E conhecer o trabalho que eles realizam, como eles vivem nas ruas, as comunidades, e foi muito bacana. E quando eu soube do seu trabalho, me chamou mais atenção, porque você ficar 6 anos trabalhando com isso, eu vou lhe dizer, você é uma pessoa guerreira, né? Então eu só tenho a agradecer essa oportunidade. E tem uma outra oportunidade, eu espero que a gente vá vivenciar na rua, em campo, né? Ótimo. Tá eu bom? tenho alguns vídeos gravados por eles. Né? Muitos já não se encontram mais aqui conosco, né? Porque eles, quando fazem um trabalho todo estruturado, eles voltam para os lares. E aí a família precisa também se propor a fazer um trabalho, né? Exato, né? Era outro trabalho que eu estava... Família é base, né, Cátia? Eu acho que também existe uma necessidade muito de políticas públicas que desenvolva melhor isso com as comunidades, né? E o importante é a gente não ter medo, né? A gente ir perseguir o sonho da gente. Esse foi um grande sonho meu e eu sempre estou indo porque eu acredito no trabalho do toque, eu acredito no trabalho de educação, né? Eu inseria questões filosóficas porque eu também sou filósofa, né?